Fala galera, tranquilo? Vitor Zamarioli aqui. Nessa videoaula eu vou estar ensinando a você como você pode estar utilizando o inversor de frequência na função gira-para. O inversor de frequência que eu tenho em mãos é o CFW08 da WEG, mas seguindo esse passo a passo, você será capaz de parametrizar e utilizar essa função em vários modelos aí de inversores de frequência da WEG e até mesmo de outros fabricantes. Vamos dar uma olhada. Primeiramente, a gente tem que estudar, dar uma olhada no manual do equipamento. Todo equipamento que você pegar em mãos, recomendo muito você estudar o manual, né, do equipamento, que lá vai estar as principais informações de parametrização, de instalação, de controle e como que deve ser utilizado em cada função que o inversor nos possibilita aí a fazer, né, o controle do motor elétrico. Então aqui logo nas primeiras páginas, né, a gente vai encontrar os parâmetros de leitura, né? Aqui o parâmetro de 0 até o 0,40 aqui é os parâmetros de leitura. Então, quando o equipamento estiver funcionando, aqui ó, você consegue monitorar a frequência que o motor está trabalhando, a corrente de saída do motor, a tensão intermediária aqui do circuito, né, a tensão de saída, a temperatura. Aqui você consegue fazer a leitura dos parâmetros de controle, né, do inversor de frequência. Já aqui no parâmetro 100 em diante, começa a nossa configuração, né? O jeito que a gente o jeito que a gente quer que o nosso inversor atue no controle do motor. É tempo de aceleração, tempo de desaceleração, tempo de aceleração da segunda rampa. Então aqui já começa a gente a programar, né, a forma que a gente quer que esse inversor controle aí o nosso motor. Aqui também, logo abaixo, você vai encontrar a frequência mínima, a frequência máxima que você pode programar para esse inversor trabalhar. Mas lá na nossa página 49, vai ser aonde a gente vai fazer a nossa aplicação, né? Que é a função gira para via Bornes, modo remoto. A gente quer controlar utilizando as nossas entradas digitais, né? A função que a gente vai estar fazendo hoje aqui, que eu vou estar ensinando a você, uma função muito simples, tá? Mas eu acredito que para quem está iniciando é muito bom, né? Ter um conteúdo desse para estar ajudando. Então é por isso que me propus a estar fazendo esse vídeo. A gente vai fazer, em primeira instância, o acionamento aqui, um gira-para via HMI, que é IHM, né? Que é o modo local que a gente vai estar programando a frequência, né? A gente vai estar utilizando a IHM do inversor de frequência para estar informando a frequência que a gente quer, tipo uma frequência pré-definida ali. E nesse segundo modo aqui já é o controle por potenciômetro, né? Fazendo a utilização das entradas analógicas do inversor, vai ser por um próximo vídeo. Então aqui está o modo de ligação que a gente vai deixar o nosso inversor de frequência. A gente vai estar fazendo a ligação desses modos, ó. Veja bem, aqui em cada entrada digital, na entrada 1, aqui está dizendo como a entrada 1 deve ser parametrizada para funcionar, sem função ou habilita geral. Já no 2 é o sentido de giro, você pode estar utilizando ou você pode deixar essa entrada inutilizável, né? Depende aí da sua aplicação. Se você tem uma aplicação que você só quer o motor girando para um lado, então você não precisa, né, ligar e nem habilitar essa função aqui
da entrada digital 2. A entrada digital 3 aqui é um reset, você pode estar utilizando ou não, caso haja alguma falha aí no teu sistema, você programa para estar adicionando uma saída aqui, caso tenha alguma falha, você vem aqui e reseta, faz o reset dessa falha. Se você quiser também não utilizar, pode deixar sem utilizar, a gente não vai utilizar essa função, né? A gente só vai estar utilizando a função gira para, que vai estar aqui na entrada digital 4, a função sem função o gira para, e o sentido de giro que a gente vai estar configurando também. Para facilitar a compreensão, eu fiz o desenho aqui de como a gente vai estar montando isso na prática lá na nossa bancada. Eu fiz o desenho do circuito aqui com que Eletrotec, tá? E aqui é a entrada, a alimentação do nosso inversor de frequência, tá? L1, L2, L3, que é a minha rede. Tá vindo aqui as 3 fases. Lembrando, tem inversores de frequência que trabalham com 2 fases, que eles são monofásicos. Você pode estar alimentando somente com 2 fases, mas isso a gente tem que sempre consultar o manual do equipamento para verificar se o inversor realmente aceita, né? Só 2 fases. No que eu tenho aqui, ele é trifásico, eu vou ligar ele em trifásico, né? E aqui é a saída para o meu motor, que é a fase 1 é o U, V e W, que são as 3 fases aqui. Estou interligando aqui o meu motor e aqui são as entradas digitais. Entrada 1, entrada 2, entrada 3 eu deixei sem nada. Entrada 4, que é onde a gente vai programar para fazer o gira para, e a 5, que é a comum. Bom, aqui a gente vai estar utilizando aqui, né, esses parâmetros aqui, seleção da fonte local ou remota. A gente quer colocar remoto, então aqui a gente coloca sempre remoto, tá? Seleção de referência de velocidade, a gente não vai estar utilizando agora as entradas analógicas, então aqui a gente coloca 0, que é na IHM, que a gente vai querer referência de velocidade. Aqui também a gente deixa no 0. Situação de comando, situação local, que a gente vai via Bornes 1, a gente vai fazer as entradas acionar via as entradas digitais. E aqui também a gente deixa 1, que é a seleção de comando via remota, que essas 2 opções aqui é 1, que a gente vai utilizar também sentido de giro, né? Seleção do sentido de giro local remota, a gente coloca comandos, que a gente deixa 2, que a gente vai fazer o comando lá do sentido de giro. E aqui a gente já começa a configurar as nossas entradas digitais. Aqui no parâmetro 263 é a entrada 1, né? A gente vai deixar ela sem função ou habilita geral, como está pedindo lá na nossa página 49, nossa página 49, que pede o S1 aqui sem função ou habilita geral. O 2 a gente põe sentido de giro, o 3 a gente deixa sem função e o 4 sem função ou gira para. É essa a configuração que a gente vai fazer lá no nosso inversor de frequência, e eu vou estar mostrando o passo a passo disso lá na nossa bancada. Então, bora lá? Bom, pessoal, já estou aqui na minha bancada com o meu inversor de frequência, tá montado e configurado. Eu vou estar ligando meu painel de teste para energizar meu inversor. Conforme a gente viu no desenho, né? Aqui está minha entrada, minha alimentação, né? Trifásica aqui vindo do meu painel de teste.
trifásico aqui indo para o meu motor, né? Fiz um desenho bem simples aqui para ficar mais fácil de interpretar. Bom, aqui já é as entradas digitais, né, do meu inversor, bem simples, né? Aqui saindo da minha entrada digital 1, indo para minha botoeira de sentido de giro, né? De um lado do bloco eu estou indo lá para minha outra, né? Lá para minha outra botoeira, que essa aqui é o que vai fazer o acionamento gira e para, né? E do mesmo bloco que está entrando vindo do outro sentido de giro, eu estou indo para minha entrada digital 5 aqui, né? Fechando o circuito. E no outro lado do bloco, né, eu estou indo no botão gira e para, eu estou indo para a entrada digital 4, e no sentido de giro eu estou indo para a entrada digital 2. Bom, pessoal, aqui a gente vai começar a fazer a nossa parametrização, tá? Que é o foco principal aqui do vídeo. Eu recomendo, toda vez que for fazer uma parametrização num inversor de frequência que já foi reutilizado, já foi utilizado, né, em outra máquina, a gente fazer o reset de fábrica, que às vezes já está já está parametrizado esse inversor para alguma aplicação e pode dar conflito na hora que a gente for parametrizar na função que você queira utilizar, né? Nesse caso a gente vai utilizar a função gira e para. Então, analisando o nosso manual, para você fazer qualquer alteração nos parâmetros desse inversor, a gente tem que entrar na função de programação dele, né? A gente não pode simplesmente vir aqui no parâmetro 100, por exemplo, tentar entrar aqui e modificar um valor que não vai dar essa liberdade para a gente. A gente tem que entrar no parâmetro a gente tem que entrar na função de programação do inversor para poder modificar os parâmetros. Como que a gente faz isso? A gente vem no P000, a gente vai coloca o valor 5, programação. Agora a gente entrou no modo de programação dele. Agora a gente consegue alterar todos os parâmetros. Para a gente dar o reset nesse modelo, tá? Avaliando o manual de parametrização, a gente tem que ir no parâmetro 204 e colocar o valor 5. Ele vai piscar, ó, repara, piscou, pronto, resetou, deu o reset de fábrica. Agora a gente vai desenergizar ele. Eu vou vir aqui no meu painel de teste aqui, vou cortar a alimentação dele. Está sendo desenergizado. Pronto, agora a gente vai ligar ele já vai voltar zerado. Pode ver que se eu der um start aqui, ó, olha lá, meu motor vai funcionar. Ele já vai rodar o meu motor, tá? Agora a gente vai começar a fazer a parametrização dele, né, para aquilo que a gente quer. Aqui no meu manual, eu vou deixar o link para baixar o manual na descrição do vídeo. Se você estiver utilizando um outro modelo de inversor da WEG, é bem parecido os parâmetros, os endereçamentos. Se estiver utilizando um outro tipo de inversor, de um outro fabricante, muda um pouco de fabricante para fabricante, os endereços, né, a forma de parametrizar. Por isso que é sempre importante a gente baixar o manual do nosso equipamento, o equipamento que a gente está trabalhando, e estudar, entender os parâmetros, entender os endereçamentos, a forma de parametrizar, as possibilidades de programação que aquele equipamento nos possibilita. Então é muito importante sempre baixar e ir de acordo com o manual do fabricante, tá? Então, começando aqui, pessoal, a gente vai começar a fazer a parametrização, né? A gente vem aqui no P000, a gente vai no parâmetro
5 para habilitar a gente conseguir fazer alteração na parametrização. Eu vou começar a configurar a rampa de aceleração. O que é rampa de aceleração, você que é iniciante? Quando eu habilitar o meu inversor, ele tem um tempo, por exemplo, eu deixo ele trabalhando em 60 Hz, a velocidade máxima. Qual que é o tempo que ele vai demorar para atingir essa velocidade máxima? Isso se chama rampa de aceleração. Então aqui está 5 minutos, está 5 segundos para ele atingir a velocidade máxima. Eu vou deixar 2 segundos. Tá? Aqui no parâmetro P101 é o tempo de desaceleração, a rampa de desaceleração. Quanto tempo esse inversor está trabalhando na velocidade máxima? Quanto tempo, na hora que eu desligar, quanto tempo ele demora para parar o eixo do meu motor? Aqui está 10 segundos, eu vou diminuir. Vou colocar essa rampa também de 2 segundos. Eu quero que em 2 segundos ele pare o eixo do meu motor. Certo? Agora, olhando aqui, né, no manual, sempre acompanho o manual, né, do fabricante. A gente vai configurar agora a frequência mínima. Primeiro eu estou fazendo a programação básica, tá? As configurações do meu motor. Depois a gente vai para a parte de comando. A frequência mínima é quando eu acionar a chave. Qual que é a frequência que ele já vai começar a trabalhar? Então, se eu acionar a chave, a frequência mínima que está aqui é 3, eu quero 0. Se eu acionar a chave e tiver com ele na referência 0, eu não quero que meu motor funcione, eu vou deixar em 0. E qual que é a frequência máxima de velocidade que eu quero que esse motor atinja? Aqui está 66, eu vou deixar 60, que é a velocidade padrão, só para a gente depois conferir lá. 60 Hz. Beleza. Agora eu vou ajustar a corrente de sobrecarga do meu motor. Lá no parâmetro 156 é a corrente de sobrecarga do meu motor. Como é que eu faço isso? Eu venho na plaquinha do meu motor. Essa plaquinha está um pouco, mas eu acho que vai dar para vocês enxergarem. Eu venho na plaquinha do meu motor, eu vejo qual que é a corrente nominal do meu motor. Aqui é 5,98. Eu pego a corrente nominal do meu motor e faço vezes o fator de serviço. Então é 5,98 vezes 1,15, que vai dar 6,86. Então eu venho aqui, coloco 6,86. Se eu não colocar isso aqui, você viu que a corrente estava em 2, alguma coisa? Então, conforme meu motor vai trabalhar, ele vai começar a dar erro, porque vai começar a dar sobrecarga. Então, por isso que eu tenho que colocar as informações do meu motor aqui, né, de acordo com o motor que eu estou trabalhando, eu tenho que informar o meu inversor. Então, vai dar 6,86 a corrente de sobrecarga. Já coloquei a corrente de sobrecarga do meu motor. Agora a gente vai informar a corrente nominal do nosso motor, que é lá no parâmetro 401. No 401 a gente vai colocar a tensão nominal, tá vendo? Tá 2,19, não. A corrente nominal do meu motor, como a gente viu aqui na plaquinha, é 5,98. Então tem que informar aqui. 5,98. Isso tudo está no manual, tá, pessoal? No manual do inversor. Qual que é os parâmetros que você tem que ir, dar uma lida bem nos parâmetros, no manual do seu equipamento, que lá vai estar mostrando todo o endereço. Se for um outro modelo de inversor, no manual dele vai estar mostrando qual que é o parâmetro que você tem que ir para colocar essas informações, tá?
Tensão nominal não precisa colocar, que já faz a velocidade, já faz automático esse inversor. Velocidade nominal do motor também nesse modelo aqui não precisa colocar, porque já faz a leitura também, é automático. E é isso, a configuração do nosso motor aqui já está feito, né? Agora a gente vai partir para a parte de comando, tá, pessoal? E a gente precisa informar qual que é os parâmetros que a gente precisa modificar para isso aqui funcionar, tá? Então a gente, no parâmetro P220, no manual está perguntando se nesse parâmetro a gente vai informar se a gente quer local ou remota. Aqui no nosso manual, tá vendo? P220, local ou remota. Eu quero sempre comandar esse inversor por remota, não local. Local seria a tecla da IHM. Eu quero remoto, que é via as chaves, né? As entradas digitais. Então eu vou colocar 1. Eu quero sempre remoto. Olha lá, tá vendo? 1, sempre remoto. No P221 está me perguntando referência de velocidade. A referência de velocidade a gente não vai utilizar as entradas analógicas. A gente vai utilizar a IHM para estar informando a referência de velocidade. Então eu deixo em 0. Quero sempre controlar pela IHM. 222 também está me perguntando se eu quero utilizar a entrada analógica 2. Eu não quero, quero pela IHM, tá? Aqui no parâmetro 229 está me perguntando se seleção de comandos, situação local. Não, eu não quero local, eu quero via bornes, via as entradas digitais. Então eu vou colocar 229 aqui, a gente coloca 1. O parâmetro P230, tá vendo? P230 é a mesma coisa. Tá me perguntando se eu quero remota ou se eu quero pelas teclas ali da IHM. Eu vou colocar 1 também. Já tá 1 já. No 231 tá me perguntando, 231 aqui tá me perguntando qual que é a função, qual que é a informação, se eu quero que o meu motor gire para o sentido anti-horário, horário. Lembra que a gente vai fazer por comando, pela entrada digital 2? Então eu coloco o número 2 lá, por comando. P231 eu coloco 2, já tá o 2. Bom, perfeito. Agora a gente vai começar a configurar as nossas entradas digitais. No parâmetro 263 é referente a nossa entrada digital 1. Tá vendo? O que eu quero que a minha entrada digital 1 faça? Bom, eu quero que ela não tem função, mas eu quero que ela habilita geral, então eu vou colocar 0. Então no parâmetro 263, 0, já tá 0, beleza. Agora vamos configurar a entrada digital 2. Eu tenho que configurar essas entradas, tá, pessoal? Porque senão o meu inversor não vai entender. Então eu tenho que deixar tudo configurado, Parâmetro 264 é a entrada digital 2. O que eu quero que a minha entrada digital 2 faça? Eu quero que ela comande o sentido de giro. Se ela estiver acionada, vai para o sentido anti-horário. Se ela não estiver acionada, para o sentido horário. Então, para isso, eu quero, olha lá, número 0, sentido de giro. Então, eu vou lá no P264, tá no 0 já. Perfeito. Vamos continuar. Parâmetro 265, entrada digital 3. Eu não quero nenhuma função para ela. Então, para ela ficar sem função,
qual que é o valor que eu tenho que colocar? Olha lá, o número 11 ou 12, olha lá, sem função, porque ela está livre aqui, não tem nada entrando, né, aqui. Então eu vou colocar no parâmetro 65, vou colocar 11, ó, sem função, porque senão não vai entender, eu tenho que informar. Agora lá no meu parâmetro 266, que é a minha entrada digital 4, eu quero que ela seja o comando gira para. Então olha lá, o gira para é o número 9. Então parâmetro 66 eu vou colocar número 9. Tá vendo? E agora a minha entrada digital 5, que é a 267 ali. Nesse modelo, o 5 é o comum, é o fechamento do circuito, é tipo um sinal negativo que vai fechar o meu circuito. Então aqui eu não preciso configurar essa entrada 5, que ela é uma entrada, é uma entrada de sinal, né? Ela vai fechar o circuito, ela que vai fechar, essa entrada número 5 é que vai fechar com a 4, com a 2, com a 1, para estar gerando esses sinais e fazendo o controle do nosso motor como a gente parametrizou. Então é isso, a gente já programou, já fez as alterações que precisa para a gente rodar o nosso motor nessa função que a gente quer. Então agora eu vou voltar lá no parâmetro 00, ó. Lembra que a gente está no parâmetro de programação, então eu tenho que voltar para salvar, senão não salva. Eu vou no parâmetro 00, aperto programação, vai aparecer o valor 5, eu volto no 0, aperto de novo, aí voltou no P000. Agora eu já estou nos parâmetros de leitura, agora eu não consigo mais modificar nada nos parâmetros, salvou. No P002 é um parâmetro de leitura, de frequência, então eu vou estar aqui, ó, vai estar mostrando a frequência que o meu motor está trabalhando. Bom pessoal, agora com a parametrização feita, vamos testar o nosso motor. Então eu vou acionar a chave gira para. Tá vendo que o nosso motor já ligou, está em 30 Hz. Vamos deixar na velocidade máxima, a gente limitou a 60 Hz, vamos deixar a 60 Hz. A velocidade máxima do motor. Vamos fazer assim, mudar o sentido de giro. Acionei a chave, mudou o sentido de giro. Acionei a chave, mudou o sentido de giro. Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal, a gente vai estar trazendo bastante conteúdo sobre esse inversor de frequência. A gente vai, no próximo vídeo eu vou estar colocando um potenciômetro para a gente fazer o controle dessa velocidade via potenciômetro. Também vou estar trazendo um vídeo como a gente fazer o controle desse inversor utilizando um sensor indutivo, como a gente controlar a velocidade utilizando CLP. Vai ter bastante vídeo legal aí no canal, então se inscreva aí se você gostou. Vou deixar no link, na descrição do vídeo, um link de um curso completo de automação industrial, onde eu participei, um parceiro nosso. Excelente curso, lá você aprende tudo sobre inversor de frequência, CLP, IHM, elétrica industrial, comandos elétricos. É um curso completo mesmo de automação para agregar aí valor no seu trabalho, um valor no seu currículo, para você se capacitar para estar projetando, trazendo soluções, inovação com qualidade aí para os seus clientes. Vale a pena dar uma conferida, e no próximo vídeo a gente vai estar utilizando aqui as entradas analógicas desse inversor de frequência. Valeu galera, um abraço, até o próximo vídeo.